Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre uma noite histórica aqui no estádio Beira-Rio. É isso mesmo que você está ouvindo, uma noite histórica. Isto porque eu falei há pouco na Rádio Bandeirantes, o vídeo até demorou um pouquinho para quem gosta do vídeo logo depois do jogo, porque eu tô no estádio Beira-Rio, fiz o pré e pós-jogo para a Rádio Bandeirantes e lá pelas tantas eu abri o meu editorial que a gente sempre faz depois da partida dizendo, olha, há fatos que são incontestáveis. E uma coisa que a gente precisa colocar aqui como um fato é que o Inter se colocou entre os 4 melhores da América. O Inter é um semifinalista da Copa Libertadores da América. A gente aqui vai discutir se o Flamengo é melhor, se o River é melhor, se quem joga mais bola e tal. Não importa. No campo, na Libertadores, o Inter é um dos 4 melhores times da América. E é preciso respeitar os fatos. E esse é um fato. Um fato indiscutível e conquistado dentro das 4 linhas. Pelo Kudê, pelos seus jogadores e pela melhora significativa que o Internacional teve. Porque eu tô insistindo e no título a gente já vai mais ou menos colocando isso. O Inter está mostrando mais uma vez, está conseguindo mais uma demonstração de força. Já fez assim contra 90 mil argentinos, contra um psicológico de pênaltis no Beira-Rio e agora até salto alto, que era uma dúvida que a gente tinha. Será que esses caras não vão ter um pouquinho de salto alto? Nada disso aconteceu. E o Inter está na semifinal da Copa Libertadores da América. O Inter é um dos 4 melhores times da América, com toda certeza, e isso é fato, não tem como mais mudar, modificar no ano de 2023. Esse e todos os vídeos aqui, você sabe, em parceria com a galera do Aposta Ganha. Sabendo que, cara, aposta é uma coisa pra brincar e se divertir. Se tu for maior de 18 anos, se tu é um cara que tem juízo na cabeça e sabe que tem que ser com cautela lá, faz o seguinte, aqui embaixo tem nosso grupo do Telegram. Todo mundo que entrar no grupo do Telegram tá ganhando uma bonificação dada pelo JB. Você não paga nada e ganha um bônus. Bom, mas eu não tenho Telegram? Me chama no Insta, me chama no Facebook, acha um jeito de me mandar mensagem que a gente vai acabar te mandando uma bonificação. Não paga nada e ainda ganha uma free bet pra conhecer a galera do Aposta. Beleza? Gente, o Inter é um dos 4 melhores, o Inter é um semifinalista da Copa Libertadores da América. Eu preciso começar dizendo que o Kudê coloca o Inter nessa condição. Ele faz uma estratégia arriscada que é abandona o Brasileirão praticamente, pensa só na Libertadores, que é o que dá pra ganhar, e vai montar um time pra jogar essa competição. E o Inter passa, e cada vez mais está fazendo demonstrações de força, e é isso que eu tô insistindo aqui, porque, bom, vai contra o River, todo mundo diz assim, não dá. Bom, foi lá e saiu vivo. Lembra eu lá no gramado, na cabine do VAR lá do River Plate, fiz um vídeo dizendo, olha, foi melhor do que eu imaginava, achei que o Inter ia se apavorar, não se apavorou. Vem pro Beira-Rio, joga mais do que os argentinos, classifica nos pênaltis. E classifica nos pênaltis quando todo mundo tava, ai, cara, o psicológico do Inter, o mental é horrível. Não foi. E agora todo mundo tava na dúvida da altitude, depois do jogo do Beira-Rio se ia ter salto alto. Não teve. O Inter tá dando demonstração de força após demonstração de força. E isso é do Kudê. Eu não quero ficar criticando o Mano por criticar, mas eu preciso fazer a ilação. Eu não imagino o Inter do Mano Menezes jogando o nível de futebol que o do Kudê tá jogando. Eu preciso falar isso pra vocês, é o que eu penso. Então assim, eu não imaginava que o Inter com o Mano chegaria a esse nível. E ele tá chegando com o Kudê. Pra mim é o Kudê. É o cara que tá fazendo a diferença. Bom, e eu também preciso elogiar a direção do Inter. E eu não sou daqueles caras que pra mim é uma mala sem tamanho, que começa a falar que é porque é política, porque tu gosta mais de um outro dirigente, de um outro grupo político, tu quer que esse presidente saia ou que esse presidente fique. Cara, é um saco isso. O presidente do Inter e o Inter são uma coisa só. É o presidente do Inter que contrata o Mano Menezes e que mantém o Mano Menezes quando muita gente queria ele fora. E é o presidente do Inter que contrata o Baralhas e contrata o Jean Dias. Mas é ele que toma a decisão de demitir o Mano e contrata o Kudê, e é ele que contrata o Rocher e o Ener Valencia. Então é tudo o Inter. Só que a direção estava num caminho errado no começo do ano, tanto é que caiu para América Mineiro e Caxias e estava mal na Libertadores, mesmo com Metropolitanos. Vamos combinar que só classificou por conta disso. E aí o Inter consegue dar a volta por cima porque a direção dá a sua volta por cima. Então vai aqui o mérito para os dirigentes que estão ajudando e estão fazendo toda a diferença. Dentro de campo, o Vitão estava fora, lesão, joga o Gumalo. E aí todo mundo fica assim, cara, um lateral direito que recém chegou, vai jogar de zagueiro, tem tudo pra dar errado. Deu muito certo. Por quê? Porque, o centroavante dos caras tem mais de 1,90, vai vir bola na área. A bola mal chegava pra ele. O sistema todo funcionou. E o Hugo Malo, como zagueiro, foi taticamente muito bem. Eu gosto do Igor Gomes, eu gosto do Nico Hernandes, mas assim,
a solução do Kudê deu certo. O Kudê tá iluminado. Tudo que ele meio que tá fazendo tá dando certo. Mas vamos pro nosso ranking tradicional do JB, medalha de ouro, prata e bronze, ou pódio, que eu costumo dizer, né? Que é o seguinte, o melhor em campo foi o Valência. O Valência é aquele cara que ele... Talvez, na temporada passada na Europa, até entregou 30 e tantos gols, mas talvez não vá te entregar uma artilharia de 50 gols numa temporada. Mas ele é o cara que, se não marca no Brasileiro, ele vai marcar no Monumental de Nunes, ele vai marcar na altitude, ou ele vai marcar no jogo em casa para carimbar uma vaga para semifinal da Libertadores. Ele foi, sem dúvida, o melhor em campo. Presta atenção que ele marcou 4 gols, para valer 2, é verdade, mas marcou 4. Se o primeiro não foi tão difícil, que foi um passe açucarado do Wanderson, ele foi centroavante, e no segundo, cara, ele pega uma bola, assim, que ele dá um tapa e bate, assim, de cruzada. Nesse gol aqui, ó, ele traz por meio e bate, que é uma coisa espetacular. É o cara do jogo grande. E era para isso que ele tinha sido contratado, já refiz essa situação 1000 vezes. O Inter pegou uma situação contra o Melgar, que o Brian Romero perdeu na cara do goleiro, o Inter disse, a gente precisa de um cara que nesse jogo faça o gol. Que ele possa errar em jogo pequeno, o Inter e a Morelli vai errar, mas ele vai fazer contra o River Plate ou contra um time na altitude. E esse é o Ener Valencia, melhor em campo. O segundo foi o Wanderson. Preste atenção, porque o Kudê, ele já disse isso pra gente, ele tá prometendo e cumprindo. Ele disse, olha, vai ser mais ou menos uma maneira, uma característica de jogo igual. Eu vou manter mais ou menos os mesmos jogadores, mas eu vou mudar conforme o adversário. E dessa vez mudou também. O Wanderson lá e aqui, ele jogou centralizado. Ele não joga como um ponteiro lá aberto pela esquerda. Ele joga quase como num tripé. Porque fica o primeiro volante sendo o Johnny, o Arangues na direita e ele na esquerda. Claro que ele vai para a linha de fundo, mas ele parte no meio, ele dá uma sustentação para fechar o jogo dos caras do meio. E o Wanderson jogou muito. É ele que faz a jogada do primeiro gol, desconstruindo os caras, porque ele vai levando pelo meio, pelo centro do gramado, vai levando, aí se abre um clarão, os caras são muito inocentes, vamos combinar que o Bolívar, né, não tinha nível para estar numa quartas de final de Libertadores, então não tem nada a ver com isso, eles se abrem e ele vai à linha de fundo e faz o cruzamento. Depois tem um lance que ele vai aqui nesse outro gol no segundo tempo, ele costura 3-4 e passa de viagem por todo mundo. Parece estar recuperado. Se não para marcar gols, para dar assistência. Ou para ser importante taticamente para o time, o Sr. Wanderson, segundo melhor em campo. O terceiro aqui é para o Johnny. O Johnny é o jogador que com o Kudê foi o que mais tá subindo de nível. É impressionante a capacidade que ele está entregando de jogo como primeiro volante. Lembra que a gente dizia, o Gabriel quando voltar vai ser titular. Ou o Inter precisa contratar o Cuejar. E eu até acho que o Cuejar é mais do que o Johnny. Imagino que você também pense isso. Mas assim, não tá sentindo falta, tá? O Inter hoje, com ele, não é um jogador assim, meu Deus, tá precisando de um primeiro volante. O Johnny, como primeiro volante, protegendo e saindo pro jogo, tá maravilhoso. Ele tá jogando muita bola. Mas assim, como nunca tinha jogado no Inter até então. Ele sempre foi um jogador bom, talvez não para ir para um grande centro da Europa, como talvez alguém imaginasse, mas também não era a desgraça que vários torcedores pintaram dele. E agora é um cara que tá conseguindo se refazer como primeiro volante, como um cara que protege, joga no meio dos zagueiros, protege a zaga e sai pro jogo. Muito, muito boas as atuações do Johnny. Mas a gente pode incluir nos pontos positivos o Arangues, o Alan Patrick. Cara, ter jogador diferente faz toda a diferença. O Arangues está jogando uma bola redonda. O Alan Patrick de novo fez uma grande partida e até mais adiantado. O Alan Patrick, ele tá numa linha de 3, tem um ponta pela direita, um ponta pela esquerda. O Arangues, né, no caso, o Wanderson cai pela esquerda, o Arangues cai pela direita. E o Alan Patrick é o centralizado, mas ele tá quase como um meia atacante. Ele não é aquele armador que fica do lado recebendo a bola dos volantes, pisando nela e passando pro lado. Ele tá um pouco mais pra frente. Tá um pouquinho mais meia atacante, mesmo que agora não seja um segundo atacante ao lado do Ener. Mas tá gastando a bola. Tá sendo importante pro time. Sabe? Tá sendo uma peça de uma maneira diferente, adaptada pelo Kudê, mas importante. E eu não imaginava que o Kudê normalmente não joga com camisa 10 tipo ele. Ele gosta até de 2 atacantes. E o cara tá dando conta do recado. Mérito, parentes aqui do Kudê, que tá sabendo adaptar o seu estilo de jogo ao jeito de jogar dos jogadores do Internacional. O Arangues, eu não preciso dizer, cara de Copa do Mundo, de 9, 10 temporadas na Europa, sabe? É óbvio que ele ia entrar no Inter e ia sair jogando. Tem um jogador que não foi lá essas coisas, e a gente precisa falar aqui que é o Maurício.
Maurício é ruim, Maurício jogando pela ponta direita, na verdade, né, bem aberto lá, seria o Maurício mais aberto, o Arangues é um segundo homem de meio campo, eu meio que confundi aqui taticamente, mas o Maurício aberto pela ponta direita, ele na ponta direita, o Wanderson na esquerda, mas se a gente pensar aqui num tripé, quando o Wanderson desce, tem o Arangues. Ficou meio confuso, mas acho que você entendeu, né? O Maurício lá perdeu muitos gols. Não é que ele fez mal uma partida, ninguém jogou mal hoje, mas ele perde muitos gols e eu preciso relatar aqui. Ele perde um que é de virada, e ele bate de virada pra tentar, assim, a bola bate na rede pelo lado de fora. E o Bustos tá passando, se ele rola pro Bustos, é gol, porque o Bustos já tá até sem goleiro, que o goleiro já tá deslocado. Tem um que ele tá chegando, entrando na área, e ele tá, é um corta-luz que o Alan Patrick faz, e ele bate até meio que caído, e ele praticamente recua pro goleiro. Tem uma que é um passe maravilhoso do Arangues pra ele, ele encobre o goleiro, só que aí vem o zagueiro e tira, ele tenta dar um chapéu no goleiro. Ele perde pelo menos 3 gols feitos. No começo do segundo tempo, se não me falha a memória, teve mais uma chance dele. Não é que ele jogou mal, mas ele perdeu essas oportunidades. Hoje não fez e não faria falta, mas eu preciso registrar aqui que, cara, não dá pra ser sempre assim. Mas o Maurício tem crédito por todas as outras grandes atuações que ele já fez. Mas perceba, a gente tá elogiando vários jogadores do Inter aqui e tá falando do Maurício um pequeno asterisco. Ninguém jogou mal hoje, o Inter foi tranquilo. É óbvio, teve o pênalti. Cara, teve o pênalti, o Rocher pegou. Quanto precisa do goleiro, o goleiro tá lá. E nem precisava pegar dessa, mas ele pegou, até pra dar moral pro torcedor, pra dar moral pra ele, pra dizer, não pegou pênalti contra o River, ou não tinha pego pênalti contra o River. Tá bom, agora o cara foi lá e pegou. Agora o cara foi lá e catou o pênalti do camarada, até pra desmistificar. O Inter tá toda hora desmistificando uma situação minimamente ruim que poderia ter sido colocada no seu caminho. Gente, o Inter é, com méritos, um dos 4 melhores times da América. Não sabemos se vai pegar o Olímpia ou o Fluminense, mas o Inter tá lá. É Inter e mais o que vier. O Inter tá se colocando numa condição de, em 3 jogos, pode ser campeão da América. Não tem como achar que isso é pouco. O Inter é semifinalista de uma competição do tamanho da Libertadores da América, com um time que está crescendo, que ainda não tá jogando o seu auge, pode melhorar fisicamente, pode melhorar taticamente, tem jogadores para jogar ainda um futebol a mais, tipo... o Pedro Henrique não tá entrando e jogando tudo que sabe. Tem o Bruno Henrique, que até entrou no segundo tempo. Numa dessas, o Depena, que hoje já tentou recuperar a sua confiança. Gente, tem ótimas perspectivas aqui no estádio Beira-Rio. Não sei se para título da Libertadores da América, mas eu insisto, para no mínimo a gente dizer com toda a convicção, o Inter merece estar entre os 4 melhores da América. É isso que eu penso. Se inscreve no meu canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.